Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Meu nome é Rafael Domiciano. Irmãos, hoje o título do vídeo aqui é A Batalha de Jesus versus o Diabo por Almas, tá certo? E por que esse título hoje, essa palavra hoje? Porque eu sinto que da mesma forma que Cristo ainda tem trabalhado, chamando pessoas para arrependimento, avisando que Ele está voltando, eu sinto que por um outro lado, o diabo também está avisando que Ele está vindo. O diabo está tentando tragar o maior número de pessoas possíveis, porque tem muitos irmãos que estão desanimados, tem muitos irmãos que não estão conseguindo orar. Às vezes, eu até aconselho esses irmãos, dobre os seus joelhos, converse com Deus. Se não consegue falar nada, dá amém, dá glória a Deus, fala que você ama Jesus. Se não conseguir ficar de joelhos e dá aleluias, dá glória a Deus, escreva tudo no papel que você está sentindo. Depois vai até a boca do fogão e queima. Mas queima com fé de que tudo aquilo que você escreveu vai ser amarrado, vai ser queimado, tá certo? Tem muita gente gemendo, tem muita gente reclamando, tem muita gente nessa última hora que eu sempre digo que é tão crucial para a igreja, porque a gente tem que se manter em pé, firme e forte, porque Cristo vai vir e a palavra fala sobre isso, né? Que é para a gente nos manter santo e livre de qualquer coisa que contamine o nosso corpo. E eu vou estar contando hoje uma experiência aqui que eu tive com Jesus, uma experiência boa, e depois eu vou estar contando uma experiência ruim que eu tive, e depois ainda tem o irmão Jefferson, que teve um sonho que confirma tudo isso que eu passei, tá certo? O irmão Jefferson do canal O Rei Está Voltando. E depois tem o pastor João Peixoto deixando uma explicação muito boa, que o arrebatamento pode, presta bem atenção, o arrebatamento pode acontecer em 2020, não é que vai acontecer, mas pode acontecer em 2020, tá certo? Eu quero contar aqui rapidamente que no ano de 2009, essa é a parte boa do meu testemunho, depois vem a parte ruim. Em 2009, quando eu estava no pior momento da minha vida, eu fui até uma praça muito pequena, parecia um canteiro, tinha 2 bancos, flores, plantas, bastante mato, e eu sentei num banco. E Cristo apareceu até mim, não vou falar como, porque é um testemunho muito forte, muito cheio de detalhes, eu teria que ficar tipo uma meia hora aqui para estar contando. E Cristo apareceu até mim, sentou do meu lado, eu descrevo ele sem problema nenhum. O nome dele, a cor da pele dele é negra, ele tem cabelo curto, pichain, não usa barba, a altura dele é pequena. E eu perguntei o nome dele, ele se apresentou, mas ele não me deu o nome Jesus. Ele me falou um outro nome que eu não vou estar citando aqui, até por uma questão de não dar briga por questão de nomes, tá certo? Eu não vou falar o que nós conversamos, mas eu perdi a vontade de me suicidar, eu decidi que eu não iria mais me suicidar, e ele me reanimou. E a gente ficou cerca de 40 minutos conversando, foi uma experiência tremenda, foi no ano de 2009, eu morava sozinho, estava numa fase muito ruim, até tentei contar esse testemunho para outras pessoas, mas ninguém acreditou que de fato eu vi o Filho de Deus. Hoje, na internet, tem muitos irmãos que contam esse testemunho, que já viu a Cristo, então eu acho que hoje eu fico um pouco melhor para mim estar contando esse testemunho, tá certo? A única pessoa que acreditou nesse meu testemunho foi a minha mãe, Hermelita Lopes, quando eu contei para ela, quando eu fui visitar. Mas já tem um tempo já que isso aconteceu. Irmãos, agora eu vou estar contando a parte ruim. Mas antes, eu gostaria de contar uma experiência que eu tive 3 dias atrás. Eu estava no banho e de repente veio na minha cabeça uma música secular. Eu gostava muito do Cleito Camargo, que canta sertanejo, e toda vez que eu vou cantar a música dele, me vem Cristo no meu pensamento, mas vem aquele Cristo que eu vi, aquele Cristo negro, pequeno, de cabelo curto, e eu sinto o Espírito dele do meu lado, então eu vou e repreendo aquele meu pensamento na hora. Então eu sinto isso, eu sinto que Cristo está comigo, por mais que seja um momento difícil, Cristo está comigo. E daqui a pouco o sonho do irmão Jefferson confirma isso, tá certo? Eu vou estar contando a parte ruim agora, que eu sei que ninguém vai gostar de ouvir, mas infelizmente eu preciso estar contando, até por uma questão de alerta. Depois que eu tomei meu banho, senti o Espírito de Cristo do meu lado, eu deitei na cama e fui dormir. É um pouco difícil, mas
Nisso que eu estou deitado na minha cama, eu escuto uma voz bem sarcástica, uma voz muito estranha falando assim: o diabo está vindo. Eu me arrepiei todo, eu fiquei gelado na cama, abri os meus olhos, falei em alto bom som: eu repreendo essa voz maligna perto de mim. Está amarrado essa voz, está amarrado essas palavras, tá certo? Fechei o olho, virei para o lado e voltei a tentar a dormir. Então eu tive metade sonho e metade visão. A metade sonho e metade visão que eu tive foi: tinha a Caixa Econômica Federal de esquina, um banco grande, a Caixa Econômica Federal, e do lado tinha um terreno baldio e tinha homens do exército fora do terreno e dentro do terreno. E eu vi bastante pessoas, inclusive moradores do prédio onde eu trabalho, entrando naquele terreno. Só que nisso, irmãos, toda pessoa que entrava naquele terreno, eu via que os caras do exército com metralhadora atiravam na cabeça das pessoas e as pessoas caíam dura no chão. E toda vez que eu via isso, eu sentia que a minha cabeça pegava fogo. Era como se eu, mesmo não acontecendo comigo, era como se eu também sentisse a dor daquelas pessoas, tá certo? Eu não sei o que significa de repente a Caixa Econômica Federal ali no sonho. De repente vai ver que esse banco vai estar aliado ao governo mundial e onde vai ser lançada uma única moeda. Talvez, pode ser que seja isso. Essa experiência minha, irmãos, apesar de ser ruim, ela é confirmada pelo irmão Jefferson, que teve um sonho e bate corretamente com isso que eu estou contando, tá certo? O irmão Jefferson, ele me passou um sonho onde ele escreve assim: eu, Jefferson, tive um sonho de esperança para nós maranatas nessa madrugada. Eu sonhei que estava num lugar com outras pessoas e eu vi que tinha um homem que era o diabo, Satanás, com a capa preta. Ele vinha com uma fúria para cima de mim e outras pessoas. Ele queria nos tragar. Mas na mesma hora, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores chegou, o Senhor Jesus. Apareceu para nós todo de branco, um homem cheio de santidade, e disse para mim e para outras pessoas: meus filhos, eu estou vindo em breve para buscá-los. Vocês vão morar comigo no céu. E aquelas palavras que ele disse foi maravilhosa e fiquei impactado. E ele confrontou o diabo, disse coisas para ele, e ele, o Satanás, não gostava. Jesus disse a ele o motivo dele ter sido expulso do céu. No final, o Senhor Jesus derrotou ele e o matou, e nos livrou das mãos do inimigo. Deus está nos guardando e nos protegendo para o grande dia do arrebatamento. Aleluias. Esse sonho aqui do irmão Jefferson, ele é tremendo, porque de fato eu também estou passando por algumas aflições, só que eu me sinto bem, eu me sinto com Cristo do meu lado. Não estou aqui falando que eu sou melhor do que os outros, não é nada disso, só que desde que eu vi Cristo no ano de 2009, até hoje eu sinto o Espírito dele do meu lado. Até quando eu canto uma música secular, eu sinto o Espírito de Cristo Jesus do meu lado, tá certo? Eu quero contar aqui, antes de mostrar o pastor João Peixoto deixando uma probabilidade do arrebatamento em 2020, eu quero estar contando aqui um testemunho, só que esse testemunho é do ano de 2018. Faz mais ou menos um ano que eu ouvi esse testemunho, que quando os evangelistas eles vão até as aldeias dos índios pregar para os índios que existe um Deus no céu, esse Deus tem um filho, o filho dele veio até a terra, deixou a sua palavra, o seu ensinamento, morreu por todos nós, ressuscitou, e todo aquele que crê no Filho de Deus não morrerá, porém viverá eternamente. E quando os evangelistas vão falar isso para os índios, pelo incrível que pareça, olha só, os índios falam que conhece Cristo porque Cristo aparece lá na aldeia, que Cristo cumprimenta todos, senta com eles, come da mesma comida do que eles, e eles dizem que gosta de Cristo porque Cristo é muito bom, Cristo é um homem inteligente, é um homem amigo. Eu fiquei bastante surpreso com esse testemunho. Foi no canal da irmã Rosa Santos que ela disse numa live que ela fez,
Irmãos, já tem alguns meses que teve uma notícia que toda a imprensa nacional e internacional repercutiu, que foi uma pedra em Jerusalém, no Muro das Lamentações. Uma pedra caiu, uma pedra de 100 quilos, perto de uma senhora de 79 anos. Essa pedra que caiu, ela tem um significado muito importante para a igreja que aguarda o arrebatamento e até para os judeus que aguardam o retorno do Messias. Vamos ouvir aí a explicação dos irmãos Mauro e João Peixoto. 79 anos tinha aquela senhora, né? Aquela senhora, ela tipifica os 79 anos de Israel. A pedra desceu ali, né? E quer dizer, aquela pedra representa a segunda vinda em Jerusalém. E aquela senhora ali no muro clamando ali representa o povo judeu clamando pelo retorno do Messias. E realmente eles oram ali no muro da lamentação, clamando pelo retorno do Messias, né? Então os 79 anos de Israel no calendário gregoriano vai dar exatamente o ano 2027. Só que no judaico já é o ano 80 de Israel. Por quê? Porque tem uma diferença de um ano aí. Então se você pegar 2027, que é os 79 anos de Israel, e você tirar 7, que é os 7 anos da grande tribulação, então vai cair para o ano 2020. E o ano 2020 é o ano que vem já, né? E será o ano 73 de Israel no calendário gregoriano, judaico. No gregoriano é 72, mas no judaico é 73. Então, meus irmãos, ninguém aqui está marcando dia nem hora, né? Que a gente não sabe. Mas a gente está aqui estudando o tempo. É uma coisa muito forte, muito profunda. Aquele sinal da mulher com a pedra ali é muito forte, né? Aí no Muro das Lamentações. Depois teve aquele outro sinal antes um pouco, né? Da serpente ali, que simboliza o anticristo, e a pomba voando ali, né? Ou seja, a pomba cai fora ali, ou seja, o Espírito Santo sai levando a igreja, né, no arrebatamento, e depois o anticristo se manifesta. É muito interessante esse sinal lá também. E para finalizar, eu gostaria aqui de ler 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, que está escrito assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo e, por consequente, a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, consolo em meio às aflições. E 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, está escrito assim: Por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele em plena paz, sem mácula e livre de culpa diante dele. Esses dois versículos aqui, o primeiro foi escrito por Paulo, a igreja de Coríntios, e o segundo foi escrito pelo apóstolo Pedro, que andou com Cristo, foi um dos 12 apóstolos, escolhido por Cristo, então por isso andou com Cristo, trabalhou com Cristo, largou tudo que tinha na vida para acompanhar Cristo. Aqui a mensagem é praticamente a mesma, que tem que ter um esforço da nossa parte para que quando Cristo voltar, pegar uma igreja sem pecado, tá certo? Eu sei que tá difícil para todo mundo, como eu já falei aqui, tem muitas mensagens de irmãos que não estão nem aguentando orar direito, só que como eu expus aqui, eu também tenho passado por muitas coisas horríveis, e o irmão Jefferson, através do sonho dele, confirmou que o Satanás está furioso com a igreja em geral e também com os maranatas, que deixa aí uma mensagem para as pessoas. Só que Cristo, como disse no sonho, ele vem muito em breve arrebatar a sua igreja, tá certo? Então vamos nos esforçar para que quando Cristo voltar, possa pegar a gente livre de qualquer tipo de culpa, tá certo, irmãos? Eu tenho recebido bastante revelação e conforme eu vou tendo tempo, eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, fiquem todos com Deus, até a próxima oportunidade, graça e paz.